Salve, salve, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Investindo Sem Bromação. Começamos hoje com a seguinte frase do Mark Hunter. Hoje é sempre o dia mais produtivo da semana. Pense nisso. Então, meus amigos, vamos à luta que a vida não tem replay. Aproveite cada momento, força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Meus amigos, essa aula de hoje é a mais importante de todo esse módulo de ações que venho falando aqui nos meus últimos vídeos. E, na aula de hoje, aplicaremos na prática todos os fundamentos que foram aqui falados para encontrarmos as melhores empresas para investirmos na Bolsa de Valores, aplicando todos os critérios em conjunto para que possamos eliminar aquelas empresas que não queremos investir, tendo em vista que não atenderam às nossas expectativas com retornos esperados e segurança, tendo por base os números por trás dessas empresas. Não buscaremos empresas perfeitas, elas não existem, mas aquelas que correspondem aos fundamentos básicos e que possam servir de orientação quanto aos nossos investimentos. Nos nossos investimentos, usaremos a metodologia IATO, Investidor Atuante e Objetivo, que visa que tenhamos segurança e objetividade nos investimentos, ou seja, visando retornos no longo prazo, com responsabilidade, aplicando conhecimentos que vimos ao longo desses vídeos. Vamos começar a nossa análise em duas empresas aleatórias e que servirão para análise de qualquer outra empresa que você queira fazer. A tabela com a nossa análise da aula de hoje ficará disponível no final dessa aula. Salve, salve, meus amigos, sejam bem-vindos à aula prática. Hoje, na prática, a gente vai aprender a aplicar alguns fundamentos que eu mostrei nas aulas no módulo de ações. Não se faz necessário aplicar todos aqueles que eu falei. Eu falei em 21 fundamentos, mas percebi que 2 deles podem ser excluídos nessa análise, que é o ROA, porque nós já temos o ROI e o ROI, que é o suficiente ali para a gente avaliar, porque é um critério classificatório. Então não há necessidade de usar o ROA se nós já temos o ROI e o ROIC. E o outro critério que não faria muito sentido ali, que não faz falta, é a soma do Dividend Yield mais CAGR lucros 5 anos. Também não se faz necessário porque poderia ser que você conseguisse ali um CAGR de 16% e o Dividend Yield fosse 0. Então, com isso, esse fundamento estaria prejudicado, porque aí você ia olhar que a soma não seria a soma, mas individualmente um deles já teria alcançado o percentual que a gente esperava ali nesse fundamento, que seria de 16%. Então, é preciso falar isso aqui. Eu excluí esses 2 fundamentos que estavam em excesso naquele total dos 21 fundamentos. Mas, de qualquer forma, serão 19 fundamentos que, tranquilamente, uma empresa se enquadrando em todos aqueles fundamentos ali, com certeza você terá uma boa empresa para investir na Bolsa de Valores. Dito isto, vamos ao que interessa sem embromação. Meus amigos, é bem simples aqui, não é complicado encontrar esses dados. O que você precisa? Você vai clicar, buscar na internet o site Investidor 10, mas poderia ser o Status Invests, o Fundamentos. Vamos fazer através do site Investidor 10. Você vai na rede social, clica em Investidor 10, como estou fazendo aqui, e eu vou excluir aqui, tem uma lupinha, isso aqui é importante, ó. Tem essa lupinha aqui, eu aleatoriamente escolhi 2 empresas para a gente fazer isso na prática. A empresa que eu escolhi, eu já verifiquei antes, é Lev3, tá? É uma empresa, é uma ação da Mali com final 3, né? Uma ação ordinária, então o ticker dela é Lev3. Vou clicar aqui nela, já apareceu, e apareceu aqui os indicadores. Naquela nossa lista, o primeiro indicador ali é o ticker. Então, vamos usar o Lev3 nesse caso. E vamos para o primeiro fundamento agora, analisar, que é o lucro, que eu falei que é o mais importante. Onde que vocês analisam o lucro? Aqui, meus amigos. Nessa parte superior tem indicadores, cotação, empresa e contábil. Vocês vão clicar em contábil. Vamos reforçar aqui, meus amigos. Na parte superior temos indicadores, cotação,
empresa e contábil. Vamos clicar em contábil para encontrarmos esse fundamento que fala sobre o lucro, que nos mostra o lucro dessa empresa. Nós queremos empresa com lucros constantes e preferencialmente crescente há mais de 10 anos. Iremos aceitar uma empresa ali com lucro constante acima de 5 anos e inferior a 10 anos, entre 5 e 10 anos, iremos aceitar. Abaixo disso, não iremos querer em nossa carteira de investimento, tá? Esse é o critério. Então, clico aqui, nós encontramos aqui receitas e lucros. Eu vou clicar em cima de receita líquida para ficar somente o lucro líquido. Cliquei aqui em cima, vemos, eu vou querer aqui um ambiente, um tempo, está em 10 anos, máximo, vou clicar aqui em máximo. Presta atenção aqui nessas informações aqui, tá? No site do Investidor 10. Então, nós temos de 2009 a 2023 aqui, até 2024, 2023, mas já somou aqui 2024. Percebemos, vamos ver esse dado aqui, que foi o menor lucro dela foi em 2016. Mas essa empresa nunca deu prejuízo no universo de mais de 10 anos. Vocês perceberam isso? Ela oscila um pouco, não é crescente, né? Porque se fosse crescente, ia numa linha aqui, mais subindo, né? Mas essa linha dela aqui, dessa empresa, às vezes desce, às vezes sobe, mas o que é importante aqui analisar, que ela nunca deu prejuízo durante mais de 10 anos. Então, dentro do que nós vimos na nossa metodologia, uma empresa que não apresenta prejuízo há mais de 10 anos, a chance dela continuar performando é de 98%. Tá? Então, essa empresa passa nesse critério, não, apesar de não ser lucro crescente, mas é lucro constante ela tem. Então, daria para investir sim nessa empresa por esse critério da lucratividade dela, ok? O segundo fundamento que nós iremos ver nessa empresa é a dívida líquida dividido pela EBITDA. Dívida EBITDA. Esse é um segundo fundamento importante. Dívida EBITDA. Aonde que a gente vai encontrar isso? Eu vou subir aqui e vamos encontrar aqui vários índices aqui, ó, índices fundamentalistas da Leve 3. Eu quero a dívida líquida EBITDA. Encontramos aqui 0,56. A gente quer nesse item uma dívida líquida barra EBITDA até 3. Se ela está em 0,56, está abaixo de 1, então essa empresa também passou nesse critério. Se você quiser verificar mais sobre esse assunto, vai estar lá num dos vídeos, eu falei um vídeo só sobre dívida líquida e EBITDA, então eu não vou ficar aqui sendo repetitivo. Hoje é uma aula prática de onde buscar esses dados na internet. Vamos para o terceiro fundamento agora, que é a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. Dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. Também temos aqui dívida líquida, patrimônio líquido. Nesse critério, a empresa, uma boa empresa, vai apresentar esse número abaixo de 1. Então, está em 0,47 aqui, mais um fundamento que essa empresa atende. Outro fundamento que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido. A gente vai descer aqui, ó, com calma, tá? Depois vocês vão se acostumando a trabalhar aqui no site, né? É isso, é buscar o conhecimento. Mas aqui, eu já tenho mais familiaridade com o site, então eu já sei onde é que está, onde que eu mexo aqui. É bem fácil, mas é prática, tá? Então, vamos descer aqui a barrinha. E o patrimônio líquido, a gente quer uma grande empresa, um patrimônio acima de 1 bilhão. E tem aqui, essa empresa tem 1,11 bilhão. Então, 1,11 bilhão. Então, atende também esse fundamento. Vamos para outro fundamento, que é a liquidez média diária, também está aqui.
Liquidez média diária, a gente quer acima de 7 milhões. Essa empresa apresenta em 7,32 milhões, também atende a esse fundamento. Vamos para outro fundamento, que é o IPO. O IPO está aqui em cima. Ó. Subi aqui, o ano de estreia na Bolsa, 1977, Mali Metal Leve. 1977. Então, 77, 87, 97, 2007, 2017, 40 anos, 48 anos vai fazer em 2025. Todo esse fundamento, o que é que eu faço? Eu fiz uma planilha em Excel, tem ali os fundamentos e os critérios para atender. E eu vou anotando, eu vou passando daqui do site para uma planilha em Excel. Depois eu analiso todos esses dados e vejo conjuntamente aonde que essa empresa atendeu esse critério, onde deixou de atender, para tomar a decisão de investir ou não investir nessa empresa. É assim que eu faço. Agora iremos ver mais um fundamento, que é o Tag Along. O Tag Along, meus amigos, é descer o cursor, vai estar aqui nas informações sobre a empresa. O Tag Along dessa empresa é 100%, então a gente busca um Tag Along de 100%. Vamos olhar agora outro critério, que é o Free Float. A gente busca um Free Float acima de 35%. E vemos que essa empresa apresenta um Free Float aqui de 39%. Portanto, preencheu também esse fundamento. O próximo fundamento a ser observado é o segmento de listagem. E está aqui ao lado do Free Float. A gente busca o segmento novo mercado e essa empresa apresenta esse segmento, novo mercado. Portanto, também nos atende nesse fundamento. Vamos para o próximo, que é o CAGR Lucros 5 anos. CAGR Lucros 5 anos. A gente sobe aqui o cursor. Encontra aqui, ó, essa parte, indicadores fundamentalistas leve 3. Tem vários fundamentos aqui que estarão nesse lugarzinho aqui no site, nesse espaço aqui do site da Investidor 10. A gente quer o CAGR Lucros 5 anos. 36,76%. A gente quer a partir de 10%. Portanto, se ela apresenta 36,76%, ela nos atende nesse fundamento também. A gente vai agora para o próximo critério, que é o Dividend Yield médio de 5 anos. A gente desce aqui o cursor, vai para essa parte aqui. Histórico de dividendos leve 3. Dividend Yield médio em 5 anos, 15,15%. A gente busca acima de 6%. Essa empresa também nos entregou esse fundamento. Vamos observar agora o ROI e ROIC. ROI e ROIC. A gente excluiu o ROA porque só esses dois fundamentos já nos atenderá muito bem, porque é um critério ali classificatório. Quando você pegar duas empresas do mesmo setor, do mesmo segmento, e você tiver em dúvida em qual eu vou investir, se todos os demais fundamentos foram atendidos pelaquela empresa, você vai para o ROI, ROIC ali, que são critérios classificatórios. Aí você consegue optar por qual empresa investir ou não. Vamos para esses dois critérios agora, esses dois fundamentos, o ROI e o ROIC. O ROI dessa empresa, 52,72%. E o ROIC, 28,80%. A gente quer acima de 10%, portanto, também essa empresa nos entregou o ROI e o ROIC de forma eficiente. Vamos ver agora a margem líquida e margem EBIT dessa empresa. A margem líquida, a gente quer acima de 4% e a margem EBIT acima de 4%. Essa empresa nos retorna uma margem líquida aqui de 13,74%, portanto, passa, e também uma margem EBIT de 19,60%. Também passa na nossa avaliação, no nosso critério, na nossa metodologia. Vamos para o próximo fundamento, que são setores perenes, setores resilientes.
Apesar dessa empresa não ser de um setor perene, de um setor resiliente, a gente vai aqui embaixo e tem informações da empresa. É importante observar o histórico da empresa. Então, desce o cursor aqui e essa empresa é do setor de consumo cíclico e do subsetor de automóveis e motocicletas. Aí tem aqui o histórico da empresa, ela tem produção de pistões, anéis de segmento, bronzinas, filtros, entre outros componentes atendendo às indústrias automotiva, agrícola e industrial. É uma empresa grande, uma empresa que foi criada, tem origem alemã, foi fundada em 1951. Tem várias informações aqui sobre a empresa. A gente percebe por aqui que ela não é do setor resiliente. Mas o que eu falei do setor resiliente perene? Algumas empresas como bancos, empresas de fornecimento de água, do setor elétrico, saneamento, telecomunicação, são importantes a gente ter em nossa carteira para fazer aquele balanceamento. Portanto, apesar que essa empresa não é desse setor, ela não está sendo prejudicada nesse fundamento. A gente precisa ter empresas nesses fundamentos que sejam desses segmentos de empresas perenes, empresas resilientes, para nos proteger nos momentos de crise. Então é importante que nós tenhamos também essas empresas em nossa carteira, para fazer uma diversificação ali. Mas só por essa empresa não ser desse setor, o importante é que ela preenche todos os fundamentos ali que a gente quer para investir numa boa empresa. O que a gente busca aqui são boas empresas, mas é importante também nesse item aqui nós possuirmos setores resilientes e perenes para nos proteger nos momentos de crises na economia brasileira, como que está ocorrendo agora. Nesse momento, o Brasil está numa crise, todos nós sabemos, principalmente uma crise fiscal, uma crise inflacionária, está gerando inflação, está gerando uma taxa Selic muito alta, e a gente precisa se proteger, né, com algumas, na nossa carteira de investimento, com algumas ações desses setores perenes, empresas fortes ali, que são resilientes nessas crises. Portanto, essa empresa, tranquilo aí, não vai ser avaliada, ela não é prejudicada, não é aplicável nesse caso, tá? No caso dessa empresa. Vamos agora para empresas que possuem o governo como sócio majoritário. Desce aqui o cursor. Descemos aqui. Temos aqui a posição acionária da Leve. Vemos aqui que não tem o governo como sócio, né, nessa empresa. Nós não temos o governo como sócio nessa empresa, nem como sócio majoritário. Então a gente busca não tê-lo como sócio majoritário, né, que seria um ponto negativo aqui na avaliação dessa empresa, caso tivesse o governo, porque tem um risco político. Então, é importante considerar esse risco político, haja vista do que está acontecendo nas estatais nesse momento, várias empresas dando prejuízo ali ao governo e por essa ingerência política, né, que o governo possui nas empresas estatais. E vamos agora para o último fundamento, que é o tipo de ação. A gente já viu que ela é uma leve 3, final 3. Toda empresa que termina com final 3 é uma ação ordinária, é uma ação 1. Portanto, essa empresa aqui atendeu a todos os requisitos que a gente busca para encontrar uma boa empresa na Bolsa de Valores e investir no longo prazo e lucrar com essa empresa, porque é uma empresa que tem excelentes fundamentos e nos dará segurança, confiança e muito bons retornos no longo prazo. Se faz importante eu ressaltar aqui que quando a gente investe numa ação, a gente busca um investimento acima de 5 anos. Nunca se investe numa ação num tempo abaixo de 5 anos. O resultado começa a realmente aparecer de 5 anos para frente, tá? Porque até lá você vai conseguindo os dividendos ali daquela empresa e quando você busca um longo prazo ali, um retorno, então vai te dando esse retorno no longo prazo com os dividendos e o
preço da ação, que vai subir, mas principalmente ela pagando ali para você, te dando retorno com bons dividendos. Portanto, é isso, a gente finalizou essa empresa. Depois eu vou repassar para vocês todos esses dados já finalizados, todos esses dados que nós coletamos aqui, numa planilha em Excel, para que nós possamos analisar lá também melhor, com todos os fundamentos e todos esses números que eu falei aqui. Mas essa prática serviu para que vocês entendessem onde que eu coleto esses dados no site, na rede social ali, no Investidor 10, no site do Investidor 10. E pode ser feito também no Status Invest, no Fundamentos. Tem outros sites aí grátis e também você pode fazer assinatura, mas essas informações elas estão disponíveis. Existem também essas informações no próprio site das empresas. Você vai lá, busca a empresa na internet, na relação com o investidor. Todas essas informações são de conhecimentos de todos na internet, ok? Então isso é importante deixar claro. Vamos para a segunda empresa que eu escolhi aqui para a gente coletar dados aqui na rede social, que é a Magalu, a MGLU3. A mesma coisa, começando aqui, né, do início, clica na lupinha, aparece aqui para pesquisar, eu vou clicar MGLU3. Eu já tinha pesquisado o ticker dessa empresa, apareceu aqui, ó. Vou clicar na Magalu, vamos para o primeiro fundamento da Magalu, que é o lucro. Eu já falei aqui que existe aqui indicadores, cotação, empresa contábil. A gente vai querer verificar aqui o contábil dessa empresa. Receitas e lucros da Magalu. Cliquei em receita líquida, eu quero o lucro. Vou para o universo aqui de máximo. Cliquei em máximo. Pegamos a Magalu desde 2010 até 2024. E o que nós vemos aqui? Uma situação, a Magalu oscila entre prejuízos e lucros. Pelo nosso fundamento, pela nossa metodologia, a gente foge de empresas que ficam oscilando em lucros. Uma hora dá lucro, outra hora dá prejuízo, uma hora dá lucro, outra hora dá prejuízo. A gente vai fugir dessas empresas porque tem empresas que tem lucros constantes há mais de 10 anos e a chance, a probabilidade, já mostrei isso em outros vídeos, que a probabilidade de uma empresa que dá lucro constante há mais de 10 anos é de 98% de continuar dando certo. Não sou eu que estou falando, são os dados. Isso são estudos científicos que provam isso. Então, essa empresa aqui, eu não investiria. Eu, Thiago, não investiria nessa empresa. Ela, em 2012, deu um prejuízo aqui de 6,75 milhões, aí depois volta a dar lucro, 13, 14, em 15 volta a dar prejuízo de 65 milhões, aí volta a dar lucro aqui, quando chega em 2022, prejuízo, 2023, prejuízo, e volta a dar lucro em 2024. Nos últimos 12 meses aí, ela foi subindo aqui. Mas é uma empresa inconstante. Tá? Uma hora dá lucro, uma hora dá prejuízo. Pela nossa metodologia, a gente não deveria investir nessa empresa e também a gente busca, no mínimo, empresas aceitas com um universo ali de mais de 5 até 10 anos dando lucro também, né? A gente pegando os últimos 5 anos ali, se ela é lucrativa, ela tem uma probabilidade de 92% de continuar dando lucro. Não é o caso dessa empresa aqui. Tá? Então, esse fundamento aqui, ela foi prejudicada, ela não nos atendeu. Vamos para o segundo fundamento, que é a dívida barra EBITDA. Vamos subir, que eu já conheço aqui, né, a plataforma, já estou familiarizado, mas é prática, como eu falei. A dívida líquida barra EBITDA. Dívida líquida barra EBITDA está aqui, ó. 1,17. A gente vai querer até 3, né? 3,9. Acima de 4 a gente não vai
querer uma empresa, investir numa empresa que tem uma dívida líquida barra EBITDA acima de 4, são 4 anos só a empresa trabalhando para pagar a dívida. Então não vale a pena. Mas no caso da Magalu está em 1,17, atende a esse fundamento. Vamos para a dívida líquida dividido pelo patrimônio. Dívida líquida, patrimônio, tem que ficar abaixo de 1, tá 0,27, também atende a esse fundamento aqui, a esse critério. Vamos para o patrimônio líquido, liquidez média diária, IPO, tag along e free float. Desce, cursor. Temos aqui um patrimônio líquido de 11,06 bilhões. A gente busca acima de 1 bi, nos atendeu nesse critério. Liquidez média diária, acima de 7 milhões a gente busca. Ela tem uma liquidez média diária muito alta, de 147,34 milhões. Portanto, atende a esse critério também. Vamos para o IPO. Sobe aqui um pouquinho, ela está lançada na Bolsa desde 2011. Então, nós temos aí um universo de 14 anos. Portanto, a gente busca a empresa que pelo menos tem um IPO de 5 anos. Acima de 5 anos também passa. Tag along, a gente quer um tag along 100%. Também atende aqui nesse requisito, que é um free float acima de 35%, free float 47,83%. Na Magalu também atende a esse critério. Do segmento de listagem aqui, a gente busca preferencialmente segmento novo mercado. E também a Magalu está no segmento de listagem novo mercado, nos atende também nesse fundamento, nesse critério. Agora iremos verificar o CAGR lucros 5 anos dessa empresa. Sobe o cursor e nós temos aqui, onde tem aqueles critérios, indicadores fundamentalistas da Magalu, CAGR lucros 5 anos, também está negativo aqui, não atende nesse critério. A gente quer um CAGR lucros 5 anos, pelo menos a partir de, a gente busca a partir de 10%, mas acima de 6% já seria 6 até 10 a gente iria aceitar ali, né? Mas a gente busca acima de 10, mas entre 6 e 10 a gente até aceitaria o CAGR lucros 5 anos, tá? O ideal aqui seria um CAGR lucros 5 anos acima de 10%. Nós vemos que está negativo esse CAGR lucros 5 anos, está menos 1,34%. Também é um item, um fundamento que não nos atende, tá? Vamos para o próximo fundamento, que é o dividend yield de 5 anos, a média dos últimos 5 anos, que é o retorno que essa empresa paga aos seus acionistas. Vamos descer aqui o cursor e já encontramos o histórico de dividendos. Tem aqui, está marcado 10 anos, mas aqui tem essa informação. Dividend yield médio em 5 anos, 0,08%. A gente busca pelo menos um dividend yield acima de 6%. Acima de 6%. Essa empresa não entrega dividendos aos seus acionistas. Vemos aqui nessa empresa que o último pagamento dela de dividendos, juros sobre capital próprio, foi no dia 6 de maio de 2022. Mas foi tão pouco que não tem nem, está como 0 aqui por cento. Pagou 0,15 centavos por ação. 0,15494000 por ação. Então, 2023 não pagou nada, 2024 não teve pagamento de dividendo e atualmente em 2025 também essa empresa não pagou dividendos. Portanto, também nesse critério essa empresa é prejudicada. Vamos para o ROIC, agora 2 fundamentos aqui, ROI e ROIC. Queremos acima de 10%. O ROI 3,31 está abaixo, o ROIC 6,85 também está abaixo
Portanto, essa empresa também não entrega nesses dois fundamentos. Vamos ver agora a margem líquida e a margem EBIT. Margem líquida e margem EBIT. Margem líquida, 0,97%. A gente quer acima de 4%. Também essa empresa não passa nesse critério. E a margem EBIT, também a gente quer acima de 4%. Ela está em 3,41%. Também não nos atendeu nesse critério. Vamos analisar qual o setor dessa empresa. Logicamente que ela não é do setor do resiliente, perene ali, setor bancário. Ela é uma empresa do setor de consumo cíclico, né? É uma empresa de varejo. Aqui tem algumas informações da Magalu e vamos ver também, já ver o outro item, que é se possui o governo como sócio majoritário, a composição acionária dessa empresa, né? A posição acionária da Magalu. A gente vê aqui que não tem o governo como sócio. Portanto, nesse critério, essa empresa entrega, tá? Essa empresa não possui o governo como sócio. E por último, o tipo de ação, a gente já sabe que a Magalu aqui, a gente está analisando, ela termina com o final 3, MGLU3, portanto, final 3 é uma ação ON, né? Termina sempre com final 3. Meus amigos, era isso que eu queria mostrar para vocês na prática aqui, como pegar esses dados nos sites, na internet, que a gente precisa para analisar as boas empresas. Nós, nesses dois exemplos, eu, Thiago, investiria na empresa Leve3, na Mali, e não investiria na Magalu. Esses dados que eu coletei aqui, eu vou levar para outra planilha em Excel. Também a gente vai continuar na prática falando sobre isso. E a gente vai ver todos esses dados que eu coletei, né, de ambas as empresas, e os critérios que nos atendeu e os critérios que essa empresa deixou de nos atender. E o motivo pelo qual eu não investiria nessa empresa, a gente vai comentar. Eu espero que tenha gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina, não tem custo. Dá uma força para que o YouTube reconheça esse material como uma importante fonte de conhecimento. Assine em @investindo sem bromação. Repasse este vídeo ao maior número possível de pessoas. Deixe o like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo neste canal. Normalmente, às terças e quintas-feiras. Estamos finalizando mais uma aula. Meu muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e atenção. Conhecimento é tudo. Até o próximo. Fui!